Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Liturgia que eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, até de forma antecipada para colaborar com meus irmãos que são presidentes de celebrações. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao meu YouTube, Instagram, blog e Facebook. Inscreva-se, dê um like para aumentarmos a possibilidade de salvar almas. Eu faço aqui a transmissão da liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, a fim de seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 27 de março de 2024. Quarta-feira da Semana Santa. Ano B, a cor é roxa. No rito temos a missa própria, prefácio número 2 da Paixão. Ofício próprio. Antífona da entrada. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, pois o Senhor se fez obediente até a morte, morte de cruz. E por isso Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Trecho da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10º, 8º e 11. Oração da coleta. Coloque suas intenções, rezemos. Ó Deus, para livrar do poder do inimigo, quisestes que vosso Filho padecesse o suplício da cruz. Concedei aos vossos fiéis alcançar a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4 ao 9. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 69. Pode ser também o 68, se for na Bíblia Latina. E 69, Bíblia da tradução hebraica, da Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º ao 10º. 21 BCD ao 22, 31, 33 a 34, refrão 14 AB. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Repitamos, respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram com fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei que me aliviasse e não achei. Deram-me fel, como se fosse um alimento. Em minha sede, ofereceram-me vinagre.
Respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus, cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus, repetamos, respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Mateus 26, versículos do 14 ao 25. É o Evangelho de hoje. Vamos primeiro, então, aclamá-lo. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes. E um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? Começamos com a reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Aqui diz o seguinte: não quero nem pensar nas muitas voltas e justificações que Judas precisou fazer para chegar a dizer a si mesmo que o que ia fazer era não só bom, mas necessário. Gente, dessa maneira somos capazes de justificar as piores de nossas ações e acabamos acreditando em nossas próprias mentiras. Na realidade, costumamos confessar coisas muito superficiais. Nossas maiores faltas ficam encobertas por capas de desculpas. Mas os resultados estão aí. No fundo, nós sabemos, sentimos vergonha. Por isso, nos desculpamos, porque nós não somos melhores que Judas. Olha que reflexão forte, hein? Agora temos uma outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Por 30 moedas de prata, Jesus está sendo negociado por um de seus discípulos. Na casa de um amigo, Jesus come a Páscoa com os apóstolos. A refeição, que poderia transcorrer em clima descontraído e cordial, torna-se ocasião de forte tensão entre todos. É que Jesus lhes revela que um deles vai entregá-lo aos chefes do povo. A tristeza apodera-se deles e o traidor é apontado: Judas. Judas Iscariotes. Foi o nosso pecado que causou a morte de Jesus.
Convém lembrar que nosso pacto com o pecado é que provoca o sacrifício de Jesus. É o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que vamos contemplar e meditar nos próximos dias, à medida que estivermos celebrando as últimas ações terrenas de Jesus. Agora, de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, a liturgia comentada com o título Meu Tempo Está Próximo, Mateus 26, versículos do 14 ao 25. Jesus Cristo não é uma vítima em defesa dos acontecimentos, não é arrastado pelo destino, não morre por acaso. Ele tinha consciência de sua missão como Cordeiro de Deus e sempre soube de sua hora. Chegou a dizer que ela ainda não havia chegado, como em Caná da Galiléia, conforme João, capítulo 2, versículo 4. Mas percebia que ela se aproximava, conforme Mateus 26, versículo 45, para cumprir uma tarefa que só ele mesmo poderia realizar. Assim comenta Herbert Rausch. O tempo está próximo, realiza-se aquilo que estava escrito. Todos os detalhes da última noite de Jesus com seus discípulos encontram seu sentido nesta dupla afirmação que domina toda a narrativa. Jesus se prepara para celebrar a Páscoa com seus discípulos e começa por lhes dar instruções a esse respeito. Mateus ignora o homem do cântaro, conforme Marcos 14, e indica simplesmente que Jesus, em pessoa, designa a casa de um discípulo anônimo como local da celebração da refeição pascal. Mas esta festa da Páscoa deve revestir-se para Jesus e os seus de um sentido novo, pois o tempo está próximo. Celebrando agora, no mesmo momento em que ele vai ser entregue e crucificado, o sacrifício que comemora a libertação e a salvação de Israel, Jesus se prepara para lhe dar uma nova significação. No momento em que ele se apresenta no meio dos seus discípulos, os sinais da graça de Deus são introduzidos e ele se dá a eles como vítima expiatória pelo pecado. Jesus lhes revela seu verdadeiro sofrimento e levanta o véu sobre a verdadeira situação, enquanto eles são homens e pecadores. E não são repreensões que ele lhes dirige. Jesus constata o fato e dele fala como sendo uma coisa inevitável. O Filho do Homem se vai, conforme o que está escrito a seu respeito. Como não pensar em Isaías, capítulo 53, versículo 3, ou no Salmo 51, versículo 10, que descrevem com antecipação os detalhes dos sofrimentos do servo de Deus. O próprio mestre irá citar a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Fere o pastor e as ovelhas se espalharão. Jesus chega mesmo a prever de uma só vez o abandono pelos seus, a traição de Judas e a negação de Pedro. E lhes fala abertamente da miséria humana que pulsa naqueles corações prontos a se escandalizarem com a prisão e a morte de seu mestre. Na Palestina da época, que não existia ainda Palestina, né? Não era o nome Palestina na época de Jesus, só posteriormente foi dado esse nome, mas na região da época, todos estavam prontos a esperar por um Messias vencedor, um novo Macabeu que expulsasse os invasores romanos e quebrasse as cadeias do povo humilhado. Mas nem de longe podiam imaginar a figura de um Messias triturado pelo sofrimento, abandonado por todos e vencido pela morte, ao menos até a luminosa madrugada da ressurreição. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Não fiques longe de mim, pois a angústia está próxima. Salmo 22, versículo 12. Vamos agora falar alguns santos deste dia, já que os santos são espelhos, são exemplos para nós seguirmos. Eles seguiram Jesus, nós podemos então nos espelhar nos santos. Santo do dia 27 de março, São Julião, que foi bispo, faleceu em 690. Julião reuniu 3 concílios em Toledo, na Espanha. Expôs em seus escritos a verdadeira doutrina, dando mostras de caridade e zelo pelas almas. Santo do dia 27 de março, São Fridolino, abade, faleceu no século VIII, foi oriundo da Irlanda.
peregrinou através da Gália. Fridolino chegou a Schackingen, na Alemanha, onde fundou 2 mosteiros em honra a Santo Hilário. Santo do dia 27 de março, São Crodegando, bispo, faleceu em 766, depois que o clero da diocese de Metz levasse observância claustral. Crodegando dispôs também que seguisse uma irrepreensível regra de vida. Promoveu notavelmente o canto litúrgico. Santo do dia 27 de março, Santo Olegário, bispo, que faleceu em 1137. Olegário era um religioso agostiniano, bispo de Barcelona e arcebispo de Tarragona, na Espanha. Olegário trabalhou na restauração da disciplina canônica e reorganização da arquidiocese. Santa do dia 27 de março, Santa Coleta Boilet, virgem, faleceu em 1447. Coleta Boilet foi religiosa clarissa, que reconduziu muitos mosteiros de sua ordem à perfeita observância da regra. Faleceu em Gand, na Bélgica. Santo do dia 27 de março, São Ruperto, bispo de Salzburgo. Segundo o site do Vaticano, de família nobre originário da Irlanda, foi para a Bavária no ano 700 como monge itinerante. Fundou um mosteiro próximo à antiga cidade romana de Juvanum, núcleo da Nova Salzburgo, cidade do sal, da qual foi o primeiro bispo. Ruperto morreu em 27 de março de 718, no dia da Páscoa. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Deus poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai Eterno, Pai Celestial. Como se diz no aramaico, Abba, Papaizinho do céu. Jesus falava assim. Pois é, e todo pai, quando dá um não para o filho, quer o melhor para o filho. Ainda mais Deus, o Pai Eterno. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia Ele voltará, será o juízo final. O tempo para se converter é nesta passagem temporária pela terra. É aqui que você se decide. Se quer ficar por todos os séculos dos séculos, para sempre, ao lado de Jesus, de Deus Pai e Deus Espírito Santo, de todos os anjos de Deus, de todos os salvos, de todos os santos. A decisão é de cada um. Cada um tem a sua própria vontade, seu livre-arbítrio, sua consciência. Jesus é Deus, que desceu à terra, humanou-se, sofreu por nós, morreu como homem santo na cruz para nos salvar. Se você não reconhece isso, é sinal que você não quer ficar com Ele na eternidade. E isso será respeitado, vocês serão banidos da presença dEle. É assim que acontece. Agora, quem se decidir por acreditar que Jesus é Deus e for batizado, estará salvo. E o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos glorificados. Quando Jesus voltar, algo místico, a dimensão inefável, que nós não sabemos explicar em palavras humanas. O próprio apóstolo São Paulo fala, é inefável esse momento do retorno de Cristo, quando não haverá mais espaço, nem tempo como conhecemos aqui. Será o fim da história. Algo inenarrável, inexprimível. Eu quero viver para sempre com um novo corpo, um corpo glorificado como o de Jesus.
que atravessava paredes, mudava a aparência. Não sentiremos mais fome, mais sede, não teremos mais doença, não teremos mais tristeza, só alegria com a visão beatífica do nosso Deus uno e trino. Shalom Adonai, a paz de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.